Já quero começar falando que eu vou contar a minha história aqui para servir de alerta, para deixar uma lição. Não é para romantizar e nem muito menos para incentivar ninguém a nada, tá bom? Quando isso aconteceu comigo, eu tinha 13 anos só. E foi assim, um dia eu saí para fazer caminhada com uma amiga minha, né? E a gente andou. Depois de muito andar, a gente começou a sentir sede. E aí eu falei para ela assim, vamos parar naquele supermercado ali, tomar água? Ela falou assim, vamos embora. A gente foi, né? Nisso eu entrei naquele supermercado, fui direto pro bebedouro e comecei a tomar água. Quando eu comecei a tomar água, chegou um rapaz que trabalhava no supermercado de repositor e ficou ali parado me olhando tomar aquela água, esperando, né, para poder tomar água também. E eu tomei muita água porque eu tava morrendo de sede. Quando eu terminei, ele olhou para mim e brincou assim: "Nossa, você quase acabou com a água do supermercado". A gente sorriu um pro outro e eu fui embora para casa. No dia seguinte, eu recebo uma Canal do mensagem YouTube daquele Era Uma rapaz Vez no com meu Maria WhatsApp. E Angélica. até hoje eu não faço ideia como que ele conseguiu o meu número de telefone. E ele começou a me elogiar, a falar assim que ele tinha ficado muito encantado, que ele queria muito namorar comigo. E aquele rapaz, ele era bem mais velho que eu, ele já tinha 18 anos. Por isso eu disse que é um alerta e uma lição. E eu comecei a entrar na dele, sabe? Comecei a ficar encantada também. Até que um dia, já tinha-se alguns dias que a gente estava conversando por mensagem, ele cismou que queria me encontrar pessoalmente. Eu vou ir perto da sua casa, você dá um jeito pra gente poder se ver. Como eu era pra frente, sabe? Como eu era custosa, eu falei, não, pode vir que eu dou um jeito, a gente se encontra. Quando foi no sábado bem cedo, eu levantei e falei assim, mãe, eu vou ali na casa da minha amiga, que no caso era a minha vizinha. Minha mãe falou assim, não, então tá bom. Eu subi, vesti uma roupa e fui. Cheguei na casa da minha amiga, falei assim, Dani, eu tô indo ali na esquina encontrar um menino. Se a minha mãe vier aqui me procurar, por favor, fala pra ela que eu tô no banheiro, que eu tô fazendo qualquer coisa, mas não conta que eu saí. Ela, não, então tá bom. E eu fui. E, gente, eu cheguei lá, eu sentei na calçada na esquina e fiquei conversando com ele, sabe? Tipo, tinha um tempo que a gente tava ali, mas só conversando, não tinha rolado nada. Até que alguns minutos depois, a minha mãe chega e me vê conversando com aquele rapaz e começou a fazer um escândalo, mandando eu ir pra dentro, me xingando, falando assim que eu era mentirosa, que eu era sem vergonha. E eu entrei. O que aconteceu? Como eu demorei, a minha mãe foi na casa da vizinha ver o que eu tava fazendo. E ao invés da minha amiga, né, falar que eu tava no banheiro ou inventar qualquer coisa, como eu pedi pra ela, não. Falou assim que eu saí. Foi onde a minha mãe saiu atrás de mim e me encontrou com aquele menino. E aí, quando ela chegou dentro de casa, ela me deu uns tapas, sabe? Começou a falar e pegou o meu celular para poder ver as nossas conversas. Só que não tinha nada demais. Tudo que ele falava ali era que ele estava encantado, que ele sentia vontade de me namorar. A gente não conversava nada demais. E a minha mãe, ela começou a me perguntar, sabe? Ela ficou assim muito nervosa. E nessa época, gente, os meus pais, eles eram muito rígidos comigo. Com os meus irmãos homens, até que não. Mas comigo, meu Deus do céu. E mesmo no meio, sabe, daquele nervosismo, já tinha me dado uns tapas, a minha mãe perguntou assim pra mim se eu realmente queria namorar aquele menino. E eu falei assim, ai mãe, eu quero, ele gosta de mim, eu gosto dele. E, gente, só tinha uma semana que a gente se conhecia. Olha só, fica mais um alerta aí, conheça primeiro as pessoas antes de já ir se envolvendo. E a minha mãe disse assim, olha, quando seu pai chegar, a gente vai conversar e vai ver o que vai acontecer. Nisso, a minha mãe até ligou para o menino do meu telefone, sabe? Para o rapaz que eu tava conversando, conversou com ele e ele se mostrou muito respeitoso, falou assim para minha mãe que gostava de mim, que me respeitava e que queria ir lá em casa conversar direitinho com os meus pais, Canal do sabe? YouTube Era Como Uma se Vez ele por Maria realmente Angélica. tivesse as melhores das intenções do mundo, mas vai escutando. Nisso, meu pai chegou, eles conversaram lá e eles decidiram me deixar namorar. Porque a minha mãe falou assim que ela tinha medo de me proibir, de ficar pior, né? De eu ir tentar fazer as coisas escondido e acabar fazendo merda. E a gente começou a namorar. O problema é que depois que a gente começou a namorar, que ele colocou as asinhas pra fora, que ele começou a mostrar o que de verdade ele queria comigo, né? Porque toda vez que a gente ficava sozinho, toda vez que a gente se encontrava, ele começava a passar a mão em mim, vocês sabem de que forma, né?
e começava a me pressionar, querendo ter relação comigo, querendo ficar de qualquer forma. E eu falava que não, que tinha pouco tempo que a gente estava junto e que também eu era muito nova, eu nunca tinha feito nada daquilo e eu não achava que era a hora. Eu falava para ele assim, não, calma, vamos com calma, eu não estou preparada, eu sou muito nova, não é a hora ainda. Mas ele me pressionava, ele falava assim que ele necessitava daquilo porque ele é homem e homem não pode ficar sem fazer isso. Olha só para vocês terem a noção do quanto ele me manipulava, né? Já que ele era bem mais velho e bem mais experiente que eu. E toda vez que a gente se encontrava era da mesma forma, toda vez. Até que um dia ele dormiu na minha casa. Claro que os meus pais estavam, né? Eu dormi no sofá e ele dormiu no meu quarto. Só que no dia seguinte, os meus pais, eles saíram para fazer compra e a gente acabou ficando sozinho. E ele aproveitou, né? E começou a insistir, até que eu acabei cedendo. Só que tem um porém. Eu cedi, mas como que eu vou explicar aqui sem falar? Fizemos várias coisinhas, mas o ato final, se é que você me entende, a gente não fez. Mas eu era tão imatura, tão infantil, que na minha cabeça, pra mim, tinha rolado. Pra mim já era aquilo ali, sabe? Eu achei que eu tinha perdido, que eu não era moça mais, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, ainda me culpando depois por causa disso. Passou uns 5 meses que a gente tava namorando, tava quase completando os 6, quando ele decidiu terminar comigo. Ele falou assim que tava indo embora pra outra cidade, que ia fazer faculdade, blá blá blá, mas depois eu descobri que era tudo mentira. Que ele inventou aquilo só porque ele queria terminar comigo mesmo. Afinal, eu acho que ele tinha meio que conseguido, né, o que ele queria, ou não, ele terminou porque ele viu que comigo ele não ia conseguir de fato o que ele queria. Eu sei que a gente acabou ali. E aí o tempo foi passando. Quando eu fiz 15 anos, eu comecei a namorar um outro rapaz. Só que esse era bem diferente, sabe? Ele era muito certinho com as coisas, o nosso namoro era bem certinho. E aí um dia eu criei coragem e contei pra ele tudo que tinha acontecido com esse outro menino, né, com o meu primeiro namorado. E ele me aconselhou, ele disse assim, olha, eu acho que você deveria contar pra sua mãe. Acho que você deveria conversar, se abrir pra ela, porque até então os meus pais não sabiam disso. Mas eu tinha muito medo, eu falei pra ele, não, eu não tenho coragem de contar pra minha mãe. Mas ele me aconselhava, ele falava assim, eu acho que é o melhor. Até que a única coragem que eu criei foi de escrever um texto contando detalhes do que tinha acontecido e mandei pelo WhatsApp para minha mãe enquanto ela dormia. Quando foi no outro dia bem cedo, a minha mãe acordou, leu aquele texto e veio no meu quarto se desmanchando em choro. A minha mãe chorava tanto, mais tanto, e ela perguntou, filha, tudo que tá escrito aqui é verdade? Falei, sim, é, mãe. E eu também morrendo de medo. A minha mãe não conseguiu falar mais nada, sabe? Ela saiu do meu quarto, fechou a porta, chorando ainda. E eu fiquei ali morrendo de medo, de preocupação, sem saber o que ia acontecer, né? Achei que a minha mãe ia me bater. Passou um pouco, a minha mãe voltou pro quarto e falou assim, filha, eu não esperava isso de você. Eu não achei que você fosse capaz. Por que você não esperou a hora certa? Por que você não me contou? Por que você não confiou em mim, né? A gente conversava, eu te explicava, te aconselhava. Falei assim, mãe, eu não tinha coragem, mãe. Eu achei que, sei lá, que a senhora fosse me bater, eu fiquei com medo. E a minha mãe disse, olha, filha, eu vou marcar um ginecologista pra você e você, querendo ou não, você vai ser obrigada a ir pra gente tirar de vez essa história a limpo, pra gente tirar isso da cabeça, se aconteceu, se rolou, se você é moça ou não, né? Porque como você me disse naquele texto, nem você mesmo entende o que aconteceu de fato. Eu falei, não, mãe, tudo bem. Eu falei tudo bem, gente, mas claro que eu tava morrendo de medo, de vergonha, uma menina de 13 anos, pensa, a minha cabeça passava um turbilhão de coisas. Nisso a gente foi no médico, chegou lá, o médico me examinou, olhou tudo certinho e falou assim pra minha mãe, olha, não aconteceu, ela tá intacta, ela é moça ainda, mas eu aconselho a senhora, né, a conversar com ela sobre prevenção, a dar um anticoncepcional, até porque eu tô vendo aqui, a menstruação dela é toda desregulada e vai ser bom até pra isso e tal. E a minha mãe, gente, ela saltou de alegria quando o médico falou aquilo pra ela, e eu também. Eu fiquei muito feliz em saber que eu era virgem ainda, sabe por quê? Porque eu caí numa armadilha. Aquele rapaz, ele fez a minha cabeça, ele me iludiu, até eu me apaixonar por ele, ficar com ele e ele ficar me forçando, me pressionando a fazer uma coisa que eu não queria.
Eu não tô tirando a minha culpa, eu não tô tentando me fazer de santa, mas foi isso que ele fez comigo. Na época, eu era muito inocente, muito imatura, eu nunca tinha namorado, sabe? Eu era pra frente sim, mas de fazer arte, de aprontar as coisas, eu nunca tinha namorado. E ele me iludiu, ele fez minha cabeça pra me pressionar a fazer uma coisa que eu não queria. E depois disso, ele simplesmente meteu o pé na minha bunda. Então sim, eu tava muito aliviada em ser virgem ainda. Depois disso, eu comecei a me prevenir, comecei a tomar anticoncepcional e eu vim contar a minha história aqui para servir de alerta, principalmente para vocês, meninas, que estão, né, nessa faixa etária de idade, 12, 13 anos. Toma cuidado, porque às vezes você tá tão iludida, tão apaixonada, que o rapaz, ele usa isso para poder se aproveitar de você. Então, não tenha medo, converse com a sua mãe, peça conselho a ela. Afinal, as nossas mães, elas querem o melhor pra gente. E elas estão aí para isso mesmo, para aconselhar e para ensinar a gente. Então escute bem, sabe? Me ouça, peça conselho, se abra com a sua mãe, porque por muito tempo eu me culpei por essa história toda.